Mas a jogada foi muito bem executada, né? Também, assim, quem gosta de futebol, sei que todo mundo foca muito no seu time, então. Foi um bom jogo, né? Foi um bom jogo. Eu até acho que, assim, essas duas rodadas mostraram assim, Palmeiras e Flamengo venceram. Palmeiras jogou bem contra o Atlético e venceu. Depois jogou mal contra o Fluminense e venceu. O Flamengo jogou mal com o Fluminense e venceu, jogou bem contra o Red Bull Bragantino e venceu. Inverteram, né? Mas os dois tiveram um jogo ruim, um jogo bom, mas duas vitórias. Pontos corridos, é importante vencer de qualquer maneira. Foi o caso do Fla-Flu, mesmo sem fazer uma boa atuação, mas dessa vez o time jogou bem. Virou o jogo, teve personalidade, cresceu no segundo tempo, as mudanças foram boas. O Pedro correu mais, o Arrascaeta se dedicando muito também. Então acho que foi um jogo bem positivo. O Vinha foi até surpreendente por conta da lesão dele. A lesão dele é mais grave do que foi a mais grave do que a do Pedro, teve fratura também. Então os cuidados que o técnico tinha com ele eram pertinentes. O que eu acho questionável, achava, né? Era ficar no banco e não poder entrar. Se está no banco, pode entrar, então não põe no banco, né? Ele ficava no banco e nem entrava. Aí no jogo anterior entrou por alguns minutos, agora entrou meia hora. E foi fundamental, né? Também destaque para o Alacian, que outra vez entrou bem, e para o Léo Pereira, que fez um gol. Depois ele mesmo assumiu uma parcela de responsabilidade no gol do Red Bull Bragantino, mas ele fez um gol e ele começa a jogada do segundo gol, né? São dois passes excelentes ali na saída de bola, excelentes. Um deles de três dedos, o outro na sequência colocando a bola no corredor para o Vinha poder dar sequência. São lances que muita gente não percebe, mas que mostram a importância de ter zagueiros qualificados tecnicamente. Né? E o Léo Pereira, muitas vezes o pessoal confunde. Ah, não joga nada. Ele é um ótimo zagueiro. Ótimo zagueiro. Teve momentos muito inconstantes, mas ele é um zagueiro muito bom. Os zagueiros do Flamengo são muito bons. Os três são muito bons. Só acho que está na hora dos garotos terem chance. O Danilo se machuca muito e já é veterano. Os dois Léo estão jogando. Eu acho que o João Vitor e o Cleiton, os dois ou um dos dois, precisam jogar, cara, para poder a gente ver do que eles são capazes de estarem prontos para entrar a qualquer momento. Eu acho que nessa fila o João Vitor está à frente. E o jogo contra o Atlético pela Copa do Brasil pode ser uma oportunidade para colocar essa rapaziada em campo. Se é que o Flamengo vai priorizar mesmo o Campeonato Brasileiro. A hora de definir isso está chegando. Né? É É, quinta-feira que vem, no Maracanã, o jogo contra o Atlético. Antes tem outro jogo com o Atlético, mas é pelo Brasileirão. exato. E aí depois tem um Ceará no Brasileiro e volta o Atlético Mineiro. A sequência grande aí com o Atlético Mineiro. André, meu amigo, o parceiro aqui, minha dupla de bancada aqui dessa live. Bom dia, bem-vindo. É, Que partida do Vinha, né, o André? Tipo assim, não me surpreendeu pelo jogador que é. Mas o próprio Felipe na coletiva fala: não, eu botei o Vinha esperando ali. Ele pensou em começar com o Vinha, achei interessante isso também. Mas não esperava que ele fosse entrar tanto, né? É um jogadoraço, né? A boa notícia é que parece que está recuperado, parece que está bem e não está com medo, né? O jogador, quando tem lesão séria, às vezes volta com medo. Ele parece que não, né? Tá partindo para cima. Talvez grande reforço do Flamengo aí, né, André? Bom dia, meu amigo. Bom dia, Alain, bom dia, Mauro, bom dia, Felipe na produção, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, vamos chegando dando like para mais pessoas ficarem sabendo que a gente está aqui na área e faça sua inscrição para a gente chegar logo nos 173 mil inscritos nesse nosso processo aí de crescimento contínuo. Rapaz, o Flamengo fez um grande segundo tempo em Bragança Paulista, um grande segundo tempo. Tirando, lógico, os 10 segundos ali de início, se bem que, cara, assim, é aquilo, né? Tudo, as coisas têm suas tintas muito em cima do resultado, né? Então é lógico que se fosse 1-0 com aquele gol, o mundo ia desabar, né? Mas como virou e tal, você consegue ter um olhar para a jogada e pensar, pô, tudo bem, o Léo Pereira deu um mole aqui, o Varela, mas principalmente o Léo, né, que tinha que ter feito a cobertura do Varela. Mas a jogada foi muito bem executada, né? Também, assim, quem gosta de futebol, sei que todo mundo foca muito no seu time, então, quando toma um gol, o que importa é a falha. Mas se você rever aquele lance um instante com um olhar assim do futebol, você fala, pô, a jogada foi bem sacada, bem. Porque o Lucas Barbosa ele faz um movimento ele já sabia que a bola ia entrar ali e ele faz o movimento na hora certa nas costas do Varela. A jogada realmente foi muito bonita, a jogada. Mas depois, o Flamengo foi crescendo, tomando conta do jogo. E quando entra um Vinha, principalmente, né? Óbvio, e o Alacian, o Flamengo
toma conta do jogo. O Flamengo vira senhor do jogo. E é porque o time ainda tem aquela questão de não finalizar muito e tal, apesar do domínio, mas poderia tranquilamente, foi um domínio que se o Flamengo fosse mais contundente, finalizasse mais, poderia até fazer um 3-1 ali, tranquilo, porque foi senhor absoluto do jogo. Depois da entrada do Vinha. O Vinha é brincadeira, né, cara? Que a gente sempre elogiou muito a contratação do Vinha. Todo mundo aqui, quando eu falo a gente, não tô falando como muita gente que fala a gente querendo dizer só de falar só de si. Mas todo mundo aqui, não me lembro de ninguém fazer uma ressalva para uma contratação do Vinha. Porque ele é muito completo, assim. Ele pode jogar como um lateral mais fixo, como um terceiro zagueiro, como zagueiro. E se tiver que jogar como lateral, ala, indo pro ataque, ele vai também. O cara é brincadeira, cara. Ele tem um nível André, muito alto. desculpa, até fazer uma observação, né? Ele quando ataca, ele consegue mesclar, porque a gente se acostumou a falar de lateral agudo, lateral construtor, ele mescla. Eu lembro de um gol do Pedro, acho que não sei se foi na Libertadores, que o Vinha vai na linha de fundo e cruza na cabeça do Pedro. Sim. Ele sabe fazer essa linha de fundo e ao mesmo Não, foi tempo... Copa do Brasil. Exato. Do Amazonas. Porra, que memória, André, exatamente. 1-0 no Maracanã, foi um cruzamento dele. Eu sou muito fã do Vinha, cara. Sou muito fã, desde que ele jogava no Palmeiras. Eu vou te dizer que eu já achei o Piquerez melhor que ele. Já achei, mas não acho. Não acho mais. Depois que ele começou a jogar no Flamengo, que a gente começou a ver com mais frequência e tal, não. Ele tem muito recurso. Muito recurso. É um jogador com uma leitura de jogo, assim, muito, muito precisa, sabe? Ele é um cara, assim, pau a pau com o Alexandro, que também é um baita de um jogador. É pau a pau ali, cara. Eles dois em forma, é pau a pau. Ele é muito bom. E ele fez um tempo ali, o tempo de jogo que ele fez foi espetacular, cara. Você vê que o lance do gol do Wesley começa com uma interceptação dele. Aí tem 2 passes espetaculares do Léo Pereira. O Léo Pereira, tecnicamente, também, assim, o problema do Léo Pereira a gente já sabe qual é. É a cabecinha ali, desliga do jogo e tal. Agora, recurso técnico, ele é um absurdo de zagueiro. Ele tira 2 passes ali que, pô, clareiam tudo. E aí a bola chega no Vinha, o Vinha vai embora e sai pro Wallace, o Wallace pro Wesley, gol. Então, assim, o jogo foi isso. Depois das substituições, da entrada do Vinha, porque o jogo do lado esquerdo não estava fluindo. Até porque teve uma mudança, que por conta de tudo que aconteceu no jogo foi pouco comentada, mas o Felipe Luiz ressuscitou 2019, né? O Arrascaeta jogou pela esquerda e o Bruno Henrique como dupla de ataque. Com o Pedro, fazendo uma dupla de ataque com o Pedro. E o Arrascaeta jogou pela esquerda. Por que ele fez isso, eu imagino? Porque quem fazia o corredor pelo lado direito ali era o Mosqueira e depois o Lucas Barbosa. O lateral apoiava muito pouco. O lateral do Bragantino, agora acho que é o Eduardo. Ele ficava muito. Então o Felipe deve ter feito o cálculo. Pô, esse cara não vai fazer 2 em 1 no lateral. A Arrascaeta não vai ter que ficar voltando toda hora para ajudar. Vou deixar ele aqui e vou deixar o Bruno na frente, porque se eu tiver que esticar a bola, eu estico pro Bruno, porque pro Pedro não dá, né? Para atacar espaço e tal. Então ele tentou, justamente com uma dupla, poder encaixar o Pedro. O Pedro fica como jogador de buscar jogo entre linhas e o Bruno Henrique é o cara que ataca o espaço ali na dupla. Só que o jogo não fluía pela esquerda, porque o Arrascaeta é meia e o Varela é destro, não joga por ali e tal. Quando entrou o Vinha, que ele conseguiu ser mais agudo, aí o Flamengo voou, cara. Fez um grande segundo tempo e a virada foi mais do que justa, histórica, né? Não foram tantos jogos assim, mas desde o Brasileiro de 2020 que o Red Bull voltou para a primeira divisão, né? O Bragantino voltou como Red Bull para a primeira divisão. Todo jogo lá é chato, né? É difícil. É o Cleiton que fecha o gol. É o time que Mosqueira joga que nunca jogou. Outros jogadores também acabam se destacando.
Mas esse jogo não teve isso. O primeiro tempo foi difícil, equilibrado e tal, mas no segundo tempo o Flamengo passou por cima. E conseguiu uma vitória muito justa assim, e muito animadora, né? Porque o time vinha de 2 partidas ruins, contra o Santos e contra o Fluminense. E no primeiro tempo foi ok, e o segundo tempo foi muito bom. Foi muito bom. E deve servir como referência, né? Para essa sequência aí de brasileiro. E, para terminar minha fala, que já ficou longa, o jogo importante contra o Atlético é domingo. O jogo de domingo não é um problema para o de quarta-feira. O jogo de domingo é o que mais vale, que é pelo brasileiro. Copa do Brasil, bota um time lá, tenta ganhar, tenta ser competitivo. Acho que até dá, porque o Atlético está muito mal dentro de campo e fora de campo. Eu acho que até dá para colocar um time competitivo sem ser completo e tal, sem priorizar. Acho que dá para ser, mas o jogo importante contra o Atlético Mineiro é o de domingo, para o Flamengo continuar aí na disputa pela liderança, que agora tem o Palmeiras, tá? Palmeiras joga feio, é esquisitinho ali, desempenho ruim e tal. Achou 2 gols contra o Fluminense, um de frango, outro o Martinelli deu o gol, mas tá lá, tem jogos a menos, e se bobear, chega. Então não é só mais o Cruzeiro, tem o Palmeiras e tem o Botafogo ainda tentando se aproximar, né? Então não pode dar mole no brasileiro, e o jogo de domingo é muito importante. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.